meus queridos alunos da Unicino Aurélio, tudo bem? Boa noite. Hoje, no dia 2 de junho de 2026, gente, né? Para mais um encontro síncrono, gente, tá? Agradeço a presença de todos, né? E venho esclarecer, gente, que hoje a gente teve o quê? Algumas ligações aqui para a faculdade, questionando as aulas síncronas, explicando para vocês sucintamente. Isso advém de uma determinação do Ministério da Educação, gente, tá? Então, o Ministério determinou que os cursos EAD tenham aulas síncronas, tá? Só que, pessoal, vamos lá, tem alunos que entraram antes dessa determinação entrar em vigência. Para esses alunos, tá? O que acontece? As aulas síncronas vão estar aqui como um mecanismo de agregar conhecimento. Para aqueles que entraram após a determinação, tá? Após a determinação entrar em vigência, que foi em 26, aí para esse, gente, aí vocês vão ter que assistir, né? Vão ter que ter presença mínima nessas aulas, tá? Mas são o quê? São dezenas de aulas no semestre, então, assim, não precisa assistir todas as aulas, basta que assista algumas. Então, eu já estou esclarecendo para vocês, para que vocês não precisam ficar desesperados, meu Deus do céu. Não tem nem trabalho de disciplina, uma disciplina que tem como objetivo agregar conhecimento, debater com vocês, tá? E debater com os diferentes ramos do conhecimento. Aqui, por exemplo, a gente está misturando educação, está misturando direito, está misturando a questão de laudos médicos, que eu vou trabalhar mais à frente. Então, galera, não tem por que ficar desesperado, tá bom? Eu estou esclarecendo isso a vocês com muita calma. Já começando aqui, gente, mais uma vez dando boa noite, vamos começar com o nosso tema de hoje, que é sobre um documento que é essencial para pessoas com deficiência, tá? Pessoas com deficiência que estão matriculadas regularmente em qualquer instituição de ensino, seja instituição privada, pública, de ensino médio, fundamental, superior, por vezes, elas vão precisar de um plano educacional individualizado. E é lógico, um bom documento, um documento desses, que é bem estruturado, ele é essencial para a instituição se proteger de riscos jurídicos. É essencial para o professor se proteger de riscos jurídicos, de acusação de discriminação. Então, é importante que vocês tenham esse documento em mente quando se tratar da atividade laboral de vocês, tá? Para os gestores de instituições de ensino, por exemplo, da mesma forma, aqui a gente tem vários cursos de gestão, EAD, da mesma forma, se estiver gerindo uma instituição de ensino, precisa ter um plano educacional individualizado. Vamos lá, gente. Tocando nosso barco aqui, lembrando que vocês podem colocar as perguntas aqui no bate-papo e também que vocês podem, né, se quiser, abrir câmera ou então mandar um áudio aqui para mim e falar comigo, não tem problema. Vocês têm a total liberdade de lidar comigo. Só esclareço que está sendo gravado para aqueles que não conseguirem assistir de forma síncrona. Vamos lá, passando aqui, gente, vamos ver, né, a primeira problemática do dia, que é a seguinte: como integrar e incluir os alunos com deficiência no ambiente escolar? Mas outra problemática que é muito interessante, gente, que ela acaba assolando gestores, educadores, advogados. Como lidar com os pais do aluno com deficiência? Pessoal, essas problemáticas, essas questões acima, elas possuem consequências jurídicas, tanto para a instituição de ensino quanto para os professores. E é necessário que se tenha uma atenção toda especial com essa integração. Vamos lá, gente. Mapa da viagem. Primeiro de tudo, eu vou trabalhar com vocês o quê? A previsão legal que traz a necessidade da inclusão do aluno, da pessoa com deficiência, no ensino regular.
Depois, eu vou trabalhar com a responsabilidade da instituição de ensino, passando também pela questão dos riscos jurídicos e sociais para a instituição. Tá? Por último, falar um pouquinho das provas, como é que se dá a dinâmica de provas dentro, né, dessa utilização de documentação, desse lidar com os pais, desse lidar com os alunos. E, por último, eu vou dar um panorama para vocês de como minorar esses riscos. Tá? Como é que vocês vão lidar com essas questões, que não são questões fáceis. Tá? Vamos lá. Passando aqui, gente. Vamos iniciar com a previsão legal. Para começar, a previsão legal está na Constituição Federal, gente. Nosso livro básico em matéria de dignidade humana, de direitos humanos. Tá? Então, gente, sempre que você quiser fundamentar algo com a questão de ser humano, ter acesso a alguma coisa, ou ter direitos protegidos, pense na dignidade. Porque a dignidade é um princípio que se desdobra em outros princípios e direitos. É em virtude da dignidade humana, por exemplo, que nós temos, gente, o direito à vida, o direito, gente, à moradia, o direito à educação, que é um direito social. Então, temos desdobramentos da dignidade humana, gente, que transformam a vida do cidadão em algo mais plausível, palpável, interessante, digno. Então, pessoal, começa lá no artigo 1º da Constituição. Já no artigo que traz, gente, as nossas cláusulas pétreas. Ou seja, cláusulas que não podem ser modificadas. Passando aqui, nós temos também, gente, outra carta, outra documentação que é importantíssima, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi internalizada no Brasil através do decreto 6949 de 2009, gente. E o que diz? Ela diz que todos os estados que são signatários, que assinaram essa convenção internacional, gente, todos eles reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. O que antes não era reconhecido. Todo mundo aqui conhece circunstâncias, conhece histórias de famílias que escondiam as pessoas com deficiência, que elas ficavam num quartinho nos fundos, não estudavam, não tinham contato com outras pessoas, eram segregadas já dentro do seio familiar. Então, as pessoas com deficiência têm o quê? Direito à educação. Ótimo. E para efetivar esse direito, gente, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os estados que assinaram essa convenção, eles asseguram um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Ou seja, você tem que ter um sistema educacional, gente, que tenha acessibilidade. Então, o aluno com deficiência, por exemplo, surdo, ele tem o direito a um intérprete de Libras. O aluno, gente, que é cego, ele tem direito a ter alfabetização em braille, a ter o direito de gravar as aulas, escutar. Então, esses direitos educacionais vão se amoldando à necessidade das pessoas. Tá? Perfeito. Então, todos os níveis, na faculdade, ensino médio, fundamental, todos os níveis, você tem o quê? Assegurado o direito à educação inclusiva. Perfeito. E complementando, nós ainda temos o quê? A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, importantíssima para vocês, que trata, gente, tá? Da questão da deficiência em sentido amplo no nosso país. E logo no artigo 1º dessa lei, é assegurado o quê? Condições de igualdade. A pessoa com deficiência no exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Entre eles, o direito à educação.
que todos nós temos. Passando aqui, gente, mais um diploma que trata da pessoa com deficiência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. Também é uma lei importantíssima, gente, apesar de ser criticada por muitos, que defende demais a criança, pessoal, né? Ela foi uma lei criada realmente para defender os interesses do menor. E mais, ela atribui responsabilidades à família, à comunidade, em geral, à sociedade, e ao Estado, poder público. Essas três entidades, elas precisam assegurar a efetivação dos direitos às pessoas com deficiência, no caso, crianças. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer. Então, as pessoas também que são dignas de todo o respeito e aparato do Estado, da sociedade e da família. Todo mundo tem que zelar pela criança. Uma criança com deficiência, aí mesmo que nós temos que zelar. Passando. Vimos a previsão legal, não quis perturbar vocês muito com isso, né? Se vocês quiserem, tiverem interesse, vocês podem depois buscar mais informações, eu posso mandar para vocês algum material extra, tá? Ou vocês podem pesquisar mesmo, né? Espontaneamente. Mas, assim, como eu sou do direito, eu não quero ficar forçando demais no direito, gente. Então, eu já quero trabalhar o quê? Quero trabalhar questões mais aproximadas de vocês, como questões práticas. E vamos trabalhar, então, agora com a responsabilidade da instituição de ensino. Vamos lá. Cuidar da educação do aluno com deficiência é uma obrigação conjunta e colaborativa. Como já falei, está no ECA, está na Constituição, e também está na Lei Brasileira de Inclusão, no seu artigo 27, que é dever do Estado, da família e da sociedade. Todos devem cuidar das crianças. Todos devem cuidar dos alunos com deficiência, gente. Então, o sistema educacional precisa ser inclusivo, tá? Sob pena da escola, da faculdade, eles serem o quê? Punidos. Tá, gente? Então, existe o quê? Existem formas de punição, colocando a salvo as pessoas com deficiência de toda forma de violência, negligência ou discriminação. Eu tenho um grande amigo meu, ele é cego, tá, gente? Ele é completamente cego. E esse sujeito, né, ele já passou por muitas discriminações na vida. Hoje, ele é doutor em Direito, tá? Um dos advogados mais renomados em matéria de direitos humanos e em matéria de questões de cidadania, quando tem conflito de cidadania, quando tem disputa por jovens entre países, né, que os pais são de países diferentes, ele lida com essa questão. Meu amigo Josimar. É meu padrinho de casamento. Josimar, gente, ele conta cada história tão absurda a respeito de discriminação que ele sofreu. Para você ter uma ideia, gente, quando ele entrou na faculdade, era uma universidade pública, não existiam leis que asseguravam esse direito a ele. Existia o princípio de dignidade humana. E certa vez o professor chegou para ele e falou assim, quando ele começou a fazer a faculdade de Direito, cego, né? 100% cego. O professor falou, cara, só faltava essa. Agora tenho que dar aula para cego. Esse cara tem que ficar em casa. O que está fazendo aqui? Essa dentre muitas outras discriminações. Então, teve discriminação no tribunal, teve discriminação na faculdade, teve discriminação em vários locais, gente. Ele foi um precursor na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. E hoje ele é professor universitário e advogado, como eu falei para vocês. Certo, gente? Então, é dever do Estado prover isso, tá? Para qualquer pessoa com deficiência. Vamos lá. Passando aqui, gente, os direitos educacionais dessa pessoa. O primeiro deles, já comentei com vocês, que é um sistema educacional inclusivo, gente, em todos os níveis e modalidades, tá? Então, tem que ter assegurado isso para ele.
Mais do que isso, gente, um constante aprimoramento do sistema educacional para garantir condições não apenas de acesso, mas de permanência dele na instituição pelo tempo que for necessário para que ele venha a obter a sua qualificação profissional. Tá? Então, as escolas, as faculdades devem oferecer o quê? Meios e recursos de acessibilidade. Como, por exemplo, os mediadores de ensino. Tem alguém aqui que já trabalhou como mediador de ensino, já viu essa profissão, gente? Eu vi uma pessoa escrever, não podem escrever e colocar no bate-papo, não tem problema não, tá? Vocês podem ficar à vontade. Alguém aqui já trabalhou como mediador de ensino? Ou conhece? Os mediadores de ensino são essenciais para o quê? Para lidar com pessoas com deficiência, por exemplo, intelectual, pessoas com deficiência, pessoas que têm um espectro autista, são essenciais, porque eles ajudam no processo de aprendizagem, eles são mediadores entre o que é passado pelo professor e o que vai chegar para o aluno de forma o quê? De forma aprimorada. São excelentes instrumentos. Vamos lá, gente. Passando aqui, vamos a mais direitos. Projeto pedagógico funcionaliza o atendimento educacional especializado, assim como demais serviços e adaptações razoáveis, gente. O próprio projeto político pedagógico, ele precisa pensar também nos alunos atípicos, não apenas nos típicos. Não apenas naqueles que não têm deficiência alguma. E tem que ter previsão de o quê? Adaptações razoáveis, como, por exemplo, uma sala de recursos. Para quê? Para que você proporcione uma igualdade de condições entre o aluno típico e o atípico. Essas medidas, elas devem ser adotadas tanto individualizadas, como, por exemplo, o acompanhamento psicopedagógico de um aluno, quanto coletivas, ou seja, medidas que possibilitam que aquela pessoa com deficiência frequente uma turma regular, junto com alunos típicos. Quando eu falo em típico atípico, eu estou falando o quê? Com ou sem deficiência, tá, gente? O típico é aquele que não tem deficiência, o atípico é aquele que possui alguma deficiência. Essa é uma nomenclatura muito utilizada. Passando aqui, gente, falamos da responsabilidade. Sim, a instituição de ensino tem a responsabilidade de incluir, de inserir esse sujeito dentro das instituições de ensino para que ele não exista o quê? Discriminação, para que ele tenha condições de igualdade, igualdade de condições para aprendizado. E se a instituição de ensino não insere ele corretamente ou não dá atenção adequada? Temos aí riscos jurídicos. E quais são, gente? Para começar, riscos jurídicos a condenações criminais. É isso mesmo, gente. Cuidado que praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão da sua deficiência acarreta pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, gente. Pode ser aumentada em 1/3 se a vítima encontrar sob o cuidado e responsabilidade do agente. Ou seja, a pena para aqueles que trabalham com instituições de ensino, gente, e acabam induzindo, incitando a discriminação ou praticando uma discriminação, ela vai aumentar 1/3, porque essa pessoa está sob os cuidados do agente, está sob os cuidados da instituição. Então, para começar, risco de condenação criminal. Relacionado ao quê? A coordenadores, a professores, a inspetores. Cuidado, pessoal, cuidado. Principalmente, cuidado com o linguajar, cuidado com a maneira como vocês falam, gente. Cuidado com a maneira como vocês se referem a essas pessoas. Por quê? Existem muito linguajar capacitista e discriminatório. Vou dar um exemplo aqui, gente, tá? Que, infelizmente, é comum, mas que gera responsabilização criminal, gente. Chamar uma pessoa de retardado. Cuidado, pessoal. Cuidado.
é uma linguagem capacitista que acaba o quê? Incitando a discriminação ou até caracterizar a prática da discriminação em si. Vamos lá. Risco jurídico, gente. Ainda temos o risco de quê? Risco de condenação por danos morais. A pessoa que se sentiu prejudicada, ela pode pleitear na justiça uma indenização por danos morais. Assim como os responsáveis legais pela pessoa com deficiência. Vamos imaginar que você esteja lidando com menor de idade. São os pais que vão ajuizar o processo. Eles é que vão ajuizar o processo, mover a justiça para tentar o quê? Reparar o dano. Nessa questão de condenação por danos morais, eu falei para vocês do plano educacional individualizado. Esse PEI, gente, é importante para a instituição de ensino e os professores se resguardarem, né, dos danos morais. Afastarem ou minimizarem os riscos de condenação por danos morais. Imagina, o colégio pagando uma indenização e depois entrando com uma ação regressiva. O colégio entrar contra o professor que praticou o ato danoso e cobrar dele o valor indenizatório. Isso pode acontecer. Ação regressiva, que nós chamamos. Então, muito cuidado, gente. Cuidado com a responsabilização. Os nossos atos, eles têm consequências. Tá? Independentemente se é na internet, se é na vida física, galera, tem consequências. Vamos lá, falamos dos riscos, agora vamos para os riscos sociais, pessoal. Falei dos riscos jurídicos, tá? Que contemplam indenizações, principalmente, né? Indenizações por danos morais, né? Risco criminal, até mesmo o risco, gente, do colégio ser fechado, ter o alvará cassado, a depender da circunstância. A gente não vai chegar tanto aqui nesse tratamento. Mas a gente vai trabalhar com os principais riscos, aqueles que são mais habituais, que mais vocês vão poder observar. Dentre eles estão os riscos sociais. Perigo do cancelamento, gente. Imagina uma escola cujo professor praticou um ato de discriminação contra uma pessoa com deficiência, gente. O colégio corre o risco de ser cancelado. Ou seja, todo mundo falar mal dele nas redes sociais, todo mundo falar da instituição mal, todo mundo começar a falar que quem estuda lá aprende a ser discriminador. As pessoas começam a não matricular mais os seus filhos lá. Porque uma pessoa com deficiência, por exemplo, sofreu bullying por ser deficiente. Então, o risco social é o cancelamento. E mais, os professores, aquele que praticou o ato, mesmo que sem querer, gente. Atos que, mesmo sem culpa, que são praticados mesmo que sem culpa, mesmo assim, eles geram responsabilização civil. Sim, pessoal. Sim. Até mesmo penal. Mas eu não tive culpa. Eu fui sem querer. É porque na minha infância todo mundo falava isso. Hoje em dia eu não quis ofender ninguém. Galera. Mas o dano foi causado. E toda vez que eu tenho um ato, uma ação ou omissão, que gera um dano, eu tenho o quê, gente? Eu tenho um nexo de causalidade que vai o quê? Gerar o dever de indenizar. A responsabilidade civil, a parte do ato, ação ou omissão, ligado ao dano, gente. O nexo de causalidade foi justamente o meu ato que provocou esse dano. Então, se eu xinguei alguém, chamei uma pessoa num termo e a discriminei, eu vou o quê, gente? Eu vou gerar um dano a essa pessoa. E vou correr riscos criminais e civis. Entre eles o risco o quê? Social também do cancelamento. A gente imagina você ficar taxado como uma pessoa que discrimina.
e não conseguir mais arrumar emprego. Vamos lá. Além dos riscos sociais de cancelamento, temos o perigo de levante dos pais dos outros alunos, gente. É um risco social interessante, porque uma vez que você tenha um aluno com deficiência que, de repente, ele acaba o quê? Modificando um pouco a dinâmica de ensino numa sala de aula, pode acontecer dos pais dos outros alunos típicos, se rebelarem. Eu já fui contratado para fazer uma consultoria numa situação dessas. Tá? Situação muito complicada, gente. Por quê? Uma criança com deficiência entrando na puberdade. E essa criança com deficiência, gente, incluída em sala de aula, ela começou a ter um comportamento agressivo com as outras crianças, com o professor, com a própria mediadora de ensino dela. E ela começou o quê? Começou a, de certa forma, assediar as outras crianças, agarrar, tentar beijar à força. Então, logicamente, que isso vai gerar um levante dos outros pais para que a escola tome uma atitude, para que a escola evite, gente, ou minore a chance de risco. E foi muito complicado. Por quê? Os pais, na escola privada, estavam ameaçando retirar os filhos da escola, se aquele aluno não fosse isolado. E como é que você faz uma situação dessa, gente? Imagina você está lá, no seu trabalho, e você tem uma ameaça que vai impactar financeiramente na instituição. Como lidar com isso? A maneira como nós lidamos com isso, gente, foi o quê? Foi se debruçando no plano educacional individualizado. E mais do que isso, gente, foi também inserindo os pais da criança com deficiência no tratamento dessa questão. Por quê? Se todos os alunos saíssem do colégio, como é que iria ser feita a inclusão dessa criança? Não ia ser feita. Não ia ser feita, gente. Inclusão sozinho? Não tem inclusão. A inclusão, ela é o quê? Ela necessita de outras figuras ali, outras pessoas. Então, esses pais foram chamados. Foi negociada a troca da mediadora de ensino por um mediador de ensino, homem que tinha mais força para conseguir conter durante as crises o jovem. Mais do que isso, gente, os coleguinhas passaram por um processo de conscientização para que eles pudessem entender o que estava acontecendo ali. Então, foi um trabalho que envolveu toda a comunidade acadêmica. Todos. Os colegas começaram a identificar eles mesmos, gente, numa sessão de reunião com todos os alunos, um brainstorm, cada um colocando um ponto, eles mesmos identificaram o que desestabilizava o colega. Excesso de barulho e tal, e o que acalmava ele. Ele estava muito nervoso, agitado, então o quê? Apagar a luz da sala de aula. Tá? Não pode ter muito barulho. A gente não pode gritar demais. Porque isso acaba o quê? Desregulando o sujeito. No caso específico dele. Então, vejam, foi necessário envolver toda a comunidade acadêmica para que a escola não tivesse uma perda financeira e a pessoa com deficiência não tivesse uma perda em relação à inclusão. Porque ela não teria como ser incluída se todos os pais retirassem as crianças da escola. Vejam, sensibilidade é uma atitude que é necessário ter, gente, no dia a dia. Sensibilidade, observar as pessoas, observar qual a necessidade de cada um ali envolvido. Por quê? Porque assim como está aqui na placa, educação não é mercadoria, gente. Educação é vivência.
Educação, gente, é um ato de ensinar, de compartilhamento, de não discriminação. Então, perigo de levante é um perigo constante mesmo dos pais. Isso acontece com uma certa frequência. Vamos lá. Saindo das redes sociais, vamos para os meios de prova. Como comprovar que eu estou agindo corretamente com a criança com deficiência? Como eu, instituição, eu posso comprovar na justiça, no tribunal, que os funcionários agiram de maneira perfeita, que os funcionários tomaram todas as precauções para evitar um dano? Como é que a gente pode comprovar isso, gente? Vamos lá. Vamos às provas. Primeiro, gente, temos um conhecimento geral do que é uma prova, gente, tá? Prova é uma palavra ambígua que tem várias identificações, vários conceitos. Dentre eles, né? Prova pode ser um exame que é feito, né? Uma prova. As pessoas fazem prova para conseguir oferir um grau, uma nota, tá? Além disso, para o conceito jurídico, gente, prova, ela acaba sendo o quê, gente? Prova acaba sendo a comprovação legal da existência de um fato jurídico. Prova acaba sendo, gente, uma comprovação da veracidade, uma comprovação de que aquilo aconteceu. Dá um exemplo aqui. Vocês assinam um contrato de compra e venda, assinam um contrato de locação. Esse contrato, gente, ele é uma prova. Ele demonstra a existência daquele negócio jurídico, de um contrato de locação. Então, a pessoa assinou aquele documento, aquilo é uma prova, aquilo faz prova para todos, né? Aquilo demonstra a veracidade do que está sendo dito ali para todo mundo. Foi assinado pelas partes, sem nenhum vício, negócio jurídico, sem coação, né? A pessoa não assinou com uma arma na cabeça, a pessoa não assinou enganada. Assinou e tem validade. Existe, é válido e eficaz. E é uma comprovação. Perfeito, gente. Então, a prova, ela pode significar isso. A comprovação, gente, a atividade voltada à comprovação da veracidade dos fatos alegados e também a existência de um fato jurídico. Perfeito. Vamos lá. O nosso Código de Processo Civil, ele traz uma regra que é bem interessante. Que as partes, ou seja, vamos imaginar um pai que está reclamando da escola, vamos imaginar que é um professor que está sendo acusado, ou a própria instituição de ensino, gente. São partes, podem ser partes no processo. Elas possuem o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados dentro do Código de Processo Civil, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, e influir eficazmente a convicção do juiz. Então, eu posso utilizar qualquer meio de prova, tá? Para tentar convencer o juiz de que eu não sou responsável por aquele dano, por exemplo. Vamos lá. Existem meios de prova que são bem interessantes, como, por exemplo, a confissão. A confissão é um campo interessante, é uma prova interessante. Tá? A pessoa ela acaba assim, confessando que praticou um ato. Um documento, como você tem o exemplo do contrato, uma testemunha, sim, gente, uma testemunha, ela faz prova, o testemunho faz prova. Temos situações legais que falam da presunção. Então, presume-se, né, que aquele fato aconteceu, a depender do artigo na lei, aí vocês vão ter que consultar o advogado. E temos a perícia, gente. Provas periciais. Um teste que é feito, gente, para verificar se aquele fato realmente aconteceu. Vamos dar um exemplo aqui. Um exame no corpo do delito, gente. Por vezes, os pais acusam uma escola e os professores de maus tratos. Então, uma criança chegou com uma mancha roxa em casa. E tem pais que o quê? Questionam a escola.
registro, ocorrência. E isso vai ter que ser provado, vai ter que passar uma perícia, criança, para verificar se realmente sofreu aquela agressão, vai abrir inquérito policial, e assim vai. Vamos lá. Pessoal, só uma coisinha que eu pedi para vocês. Depois, coloquem aqui na mensagem, no bate-papo, o nome completo de vocês, tá? Só para constar aqui como presença, tá bom? Só colocar o nome completo aqui no bate-papo. Que eu já copio e já jogo na lista lá. Vamos só fazer o controle. Lembrando, tá, gente? Se vocês ingressaram na faculdade, gente, ainda antes da entrada em vigência, né, das novas diretrizes do MEC, gente, vocês estão assistindo a aula aqui apenas a título de acréscimo de conhecimento. Se vocês entraram, tá, já em 2026, aí você já tem que ter o quê? Presença para comprovar lá as aulas de vocês e vocês obterem a aprovação. Tá? Qualquer dúvida, depois entre em contato conosco. Mas não se desespere, tem um monte de aulas ainda para vocês assistirem. Dos temas mais legais e mais, assim, plurais que vocês podem imaginar. Vamos lá. Passando aqui, gente. Perícia. Vamos imaginar a perícia é feita na criança para saber se ela foi agredida. Tá? A perícia pode ser feita também, vamos imaginar aqui, um caso bem comum no direito brasileiro. Mulheres que sofrem violência, gente. É feito o quê? É feita uma perícia. Um exame no corpo do delito para testar que ela sofreu violência. Tá? Vamos lá. Passando aqui, gente. Em regra, quem é que tem que comprovar, gente? Em regra, o ônus da prova, ele cabe a quem está alegando. Se eu afirmo que a escola está discriminando meu filho, a regra seria o quê? Eu tenho que provar. O grande problema, gente, em ter que provar, é porque muitas vezes essa prova é muito difícil de ser realizada. Porque estamos lidando com uma família que não tem todos os meios pedagógicos, não tem o quê? Muitas vezes dinheiro para fazer meio de prova, e não tem acesso a todo o arcabouço e estrutura que uma instituição de ensino tem. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Acontece que os juízes, eles invertem o ônus probatório, ou seja, invertem a parte que deve fazer a prova. Não vai ser a parte que alegou. Vai ser a parte, por exemplo, que está se defendendo, está contestando a ação. Escola, por exemplo. Então, galera, né, tem que ter prova? Tem que ter prova. Mas muitas vezes a prova não está apenas nas mãos dos pais. Não tem nem como produzir a prova. Olha, meu filho não está sendo bem tratado, meu filho não está progredindo na escola. Acusou, processou, e a escola pega o plano educacional individualizado e mostra que ele está o quê? Está prontinho, está sendo seguido. Que a escola já solicitou por e-mail várias vezes aos pais laudos atualizados do menor. E está solicitando uma reunião, gente, com o psicólogo do jovem. E os pais não fomentam essa reunião. Que está solicitando que o jovem compareça no horário, junto com os pais, no horário específico, para um atendimento psicopedagógico. Não estão fazendo, por exemplo. Já é uma comprovação para ela. Temos a comprovação, eles nem respondem e-mail. Nem respondem. Eu já defendi processos assim. Tá? Os pais acusando a escola de ter discriminado o filho porque ele não estava progredindo, uma pessoa com deficiência. E aí, gente, meio de prova. O PEI, bonitinho, e vários e-mails que a coordenadora de segmento enviava a gente para os pais solicitando. Solicitando o quê? Solicitando dados a respeito do aluno,
solicitando laudo atualizado e assim vai. E os pais não forneciam. Então, peraí, quem é que está negligenciando aí? Não é a escola, são os pais. Lembrando, essa é uma obrigação solidária entre família, sociedade e Estado. Vamos lá. Passando aqui, gente. Como eu falei para vocês, né, a prova pode ser invertida, porque é o princípio da carga dinâmica da prova, gente, tá? O juiz pode inverter, porque a outra parte ela tem condições de comprovar. Diferente da parte que ajuizou, por exemplo. A que ajuizou não tem como comprovar, não tem meios para comprovar o que está sendo alegado, mas o outro tem. Então o juiz vai inverter e o outro é que vai ter que comprovar que agiu corretamente. Olha, nós agimos corretamente. Está aqui toda a documentação, está aqui a pasta do aluno, está aqui tudo bonitinho. Então, ter uma documentação, ter uma memória da vida desse aluno atípico é essencial para evitar problemas, gente, tá? Então, um pai de uma criança com deficiência, como é que eu vou comprovar isso? Ele não precisa comprovar, ele pode ajuizar um processo, gente, tá? E aí a escola vai comprovar, ou simplesmente ele pode notificar a escola, pedir esclarecimentos, gente. Ainda mais comum, pedir esclarecimento ao juiz, tá? E a escola, e aí a escola pode fornecer, ela tem o dever de fornecer essas informações. Passando aqui, gente. Vamos lá. Como eu vou comprovar que eu estou agindo certo? Memória do aluno na instituição, então uma ficha muito atualizada, uma pastinha bonitinha. O PEI, consta de pessoa com deficiência, gente, com todos os lançamentos dos eventos que aconteceram e do acompanhamento realizado. Gente. Tudo, até mesmo os trabalhinhos, tá? As provas adaptadas precisam entrar nesse dossiê. Vamos imaginar que um dia o aluno teve um evento de surto na escola. Pessoal, isso tem que ser registrado, tá? Lá na pastinha do aluno. Tem que ter registro, os pais devem ser notificados por e-mail. Olha, aconteceu isso, o fato tem que ser narrado, porque isso evita a responsabilização. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho, gente. Coitadas professoras. Volta e meia tem uma ocorrência para colocar, mas elas estão o quê? Elas estão se protegendo de um possível desfecho desfavorável com uma responsabilização civil ou até mesmo penal. Tá, gente? É muito mais fácil você alimentar uma pasta do que simplesmente responder um processo. Passando aqui, gente. Chegando aqui no mapa dessa viagem, gente. Falei das provas e agora sim, chegamos no momento, né? Já temos 40 minutos de aula. No momento que vamos falar o quê? Como minorar os riscos e lidar com essas questões. Vamos lá. Como é que a gente vai minorar os riscos? Primeiro, gente, pasta do aluno atualizada, memória. A memória. Lembrando, não é qualquer um que pode ter acesso a essa pasta de aluno. E no caso de um processo envolvendo esse menor, gente, se o juiz não colocou, né, o processo em segredo de justiça, você precisa pedir. Oi, Mônica. Sim, também é notificado o CREA, tá, gente? Também é notificado o CREA. Então, essas situações, gente, até o juiz, né, de pronto, ele pode mandar notificar a CREA. Ele pode mandar notificar, gente, o órgão responsável. Então, a gente vê situações que, assim, podem ser muito nocivas para a escola. Tá? Podem gerar punição administrativa, se for um servidor público, pode gerar, gente. Pode gerar. Então, assim, também pode ser notificada a CREA também a respeito disso.
se for uma escola pública principalmente. Nas privadas, aí vai depender o quê? Dos próprios pais, tá? Fazerem isso, mas não é algo que seja muito habitual. Acompanhamento pedagógico, sempre. Tá? Não tem coordenador pedagógico à toa. É para recepcionar os pais, é para recepcionar os alunos, é para verificar as necessidades deles. Além disso, mediação de conflitos. Lembra do caso que eu comentei com vocês? A gente colocou o quê? Os alunos, os coleguinhas da criança com deficiência, os pais dos alunos típicos, todo mundo junto para conversar a respeito da situação. Isso foi feito com o objetivo de mediar o conflito, gerar uma empatia e mediar esse conflito. Porque está à beira do caos. Então, ter instrumentos de administração de conflitos dentro da instituição, galera, é sensacional. Ontem vocês tiveram aula com a Carla, não foi, gente? Com a Carla Holtz, ela falando de gestão de conflitos, tá? São mecanismos que vocês podem utilizar, gente, em qualquer circunstância. Tá? Surgiu uma questão atrito, vocês podem utilizar mediação, conciliação, a própria negociação. Vocês podem pedir alguém para arbitrar a questão. Além disso, escola tem que ser proximidade com os pais. Por quê? Para ter colaboração. Aluno com deficiência, gente, um fator primordial no desenvolvimento dele é a aproximação dos pais com a escola. Sem problema, Luiz, sem problema, tá? Fiquem tranquilos, tá? É porque me facilita vocês colocarem aqui, eu copio e colo, tá? Diferente do... Aqui no usuário eu vejo quem está logado, tem como eu ver. Mas aqui vocês colocando no chat fica mais fácil para verificar a questão das presenças. Tá certo? Obrigado. Então, gente, colaboração, gente, com os pais. Além disso, um termo de responsabilidade dos pais. Esse termo, gente, é um documento jurídico importantíssimo. Por quê? Os pais, através desse termo, gente, eles assumem a responsabilidade por informar a escola a respeito do tratamento do filho. Eles têm que informar. E eles têm que fornecer os laudos atualizados. Ou seja, tem que comprovar para a escola que eles estão tratando bem o filho, gente. E também é um instrumento que é para minorar problemas com os pais. E, por último, o plano de ensino individualizado, ou plano educacional individualizado, que é o instrumento que eu falei tanto para vocês hoje. É um instrumento feito em colaboração, né, dos psicopedagogos, tá? Psicólogos, professores de cada disciplina, tá? E o pedagogo, que vai estar lá trabalhando para, a partir da deficiência, da necessidade do aluno, criar mecanismos para que ele tenha igualdade de acesso à educação. É para isso que serve. Então, gente, nesse PEI, né, através dele, a família vai saber o que está sendo feito pela escola com o filho. Tá, gente? Ah, mas professor, as escolas têm um plano de ensino para todos os alunos. Ótimo. Ótimo. Se ela mostra o desenvolvimento de todos os alunos, os pais, isso é maravilhoso. Ela pode ter isso. Tá? Agora, ela pode ter e deve ter um mais o que aprofundado e um feito com o maior cuidado, justamente, em relação às pessoas com deficiência. Nesse PEI, tem lá o que, gente? Um plano para o desenvolvimento acadêmico do aluno, um plano para o desenvolvimento social. Então, eles identificam e descrevem como o aluno se comporta, gente, junto com outros colegas, né? Se ele é muito isolado e o que está sendo feito para inserir ele. Porque inclusão não é só colocar na mesma sala. Colocar na mesma sala e deixar lá isolado. Não. Inclusão é o quê? É ele ser incluído nas atividades, ele participar de tudo.
E também o quê? Esse PEI tem a questão comportamental. Se esse aluno tem um movimento repetitivo, se esse aluno ele desajusta muito fácil, quais circunstâncias acontecem para ele desajustar, e assim vai. Então, isso tudo tem que ser colocado no PEI. É um documento, gente, interessante. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês um modelinho. Tá? Vamos lá. Problemática, gente. Um aluno com deficiência pode ser reprovado, galera? A resposta é que sim. Não existe legislação que obrigue a instituição a aprovar o aluno, gente. Tá? Aprovação automática é um mito relacionado a isso. Ah, professor, mas na prática é aprovação automática. É um mito. Se ele não conseguiu se desenvolver bem, gente, se ele não alcançou as métricas estipuladas no PEI, que é feito no início do ano, e deve ser cumprido, ele pode ser atualizado? Pode, mas ele tem que ser cumprido. Se não conseguiu, ele pode ser reprovado, gente. Isso não é discriminação. Isso é conduzir o desenvolvimento do aluno, para que ele justamente não fique o quê? Não fique alijado num canto. Imagina, aprovar automaticamente, mas não aprendeu. Fica complicado. Vamos lá, gente. A escola, ela tem a obrigação de denunciar maus tratos, se ela se deparar com maus tratos em relação a uma criança com deficiência ou uma criança típica? Tem. Tem que denunciar, gente. Tá? Tem que denunciar. Então, muito cuidado, gente. Né? A escola, ela tem um papel importante. Um papel de, muitas vezes, proteger essa criança de violência que ela está sofrendo dentro de casa. Tá, gente? Então, a criança chega lá espancada. A escola vai ter que chamar o conselho tutelar, vai ter que chamar a polícia. Tá? Vai ter que chamar a polícia. Vai ter que zelar pelo bem-estar daquele menor. Certo? Passando, gente. Vamos lá. E o ECA, gente? Ele coloca uma responsabilidade nos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental, gente. Então, o gestor, o coordenador, o diretor, eles devem informar o conselho sobre maus tratos envolvendo seus alunos. Devem informar o conselho reiteração de faltas injustificadas. Vai entrar em contato com a família, saber o que está acontecendo e informar o conselho, gente. Tá? Se entrar em contato não funcionou, gente, entrou em contato, notificou a família, ó, cadê o do filho? Aí ela vai ter que entrar no conselho tutelar, ela vai ter que avisar. E elevar os níveis de repetência. Tá, gente? Então, sempre que eu verificar, gente, uma situação que chame a atenção da escola em relação à criança, consulte o psicopedagogo, o pedagogo da escola, tá? O diretor, o coordenador, para verificar se é um caso de levar até o conselho tutelar. Vamos lá. Será que interferir na atividade pedagógica ou prejudicar o trabalho dos professores pode ser considerado como maus tratos? Aquele pai que quer saber mais do que o professor que está em sala de aula. O pai que perturba tanto, ele quer que faça da maneira como ele quer com o filho. Será que esse pai, será que isso pode ser caracterizado como maus tratos? A resposta é que depende, mas pode sim. Tá? Se os pais eles estão interferindo de maneira nociva e não permitem que a criança se desenvolva, isso pode ser caracterizado sim como maus tratos. Mas aí vai depender de uma investigação. E vamos lá, gente. Eu estou citando aqui um exemplo, né, de referência à educação especial no Brasil, gente, que é o Instituto Helena Tikoff. Tá? É um centro de referência, tem site. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, né, que vem falando da questão de como lidar com a educação especial. Aqui nós estamos falando de inclusão, estamos falando de uma educação específica. Tá? Porque nós temos dois tipos de educação. A inclusiva e a especial. A especial, por exemplo, nós temos o Instituto Nacional dos Surdos. Vai tratar só dos surdos. Tá?
E a inclusão, gente, a inclusão é numa escola pública comum, por exemplo, você ter alunos típicos e atípicos. Mas nem sempre o melhor lugar para o aluno atípico é numa turma comum. Às vezes ele precisa o quê? De um tratamento específico, como, por exemplo, ser alfabetizado em Libras. Não é toda escola que tem. Tá? Passando. Agora, para já quase fechando, né? Caminhando para o nosso final da aula, eu falei de capacitismo, né? Cuidado com as falas, gente. Então, tem umas palavras aqui que devem ser evitadas por vocês para minorar riscos jurídicos. Dessas palavras. Falar que alguém é cego, gente, por não te cumprimentar na rua. Cuidado, a pessoa realmente pode ser cega. Tá? Então, cuidado com essas falas. Falar que a pessoa é surda por não te responder. Falar que alguém é maluco, pois praticou um ato que você reprova. Cuidado com falas capacitistas. Dei um exemplo aqui do retardado. Você chamou alguém de retardado. Galera, cuidado. São falas capacitistas que podem gerar responsabilização civil. Gente. Com isso, fechamos nossa aula de hoje, gente, tá? Aqui está o que? A referência bibliográfica, né, da nossa aula de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação? Tudo certo, gente? Espero que tenham gostado da aula, tá, pessoal? Certo? Valeu, João. Valeu. Ah, que bom, Mônica, que você gostou. Que bom. Tá? Fico feliz. Tá? Depois eu vou aperfeiçoar mais alguns temas relacionados a isso, gente. Principalmente a contratos, né? Direito do consumidor, educação, direito do consumidor e práticas de gestão. Então, assim, tem várias questões jurídicas que permeiam toda a nossa vida, gente. Pô, que bom, acho que vocês gostaram. Fico feliz. Tá? Fico feliz. Qualquer coisa, contem comigo. Podem me acionar, gente. Podem falar comigo, né, através da Carla ou dos meninos do suporte. Tá? Podem acionar a gente, falar, trocar ideia, solicitar material. Tá? Esse material já está com o setor, gente, de suporte do EAD. Então, se vocês quiserem, é só pedir que eles vão enviar para vocês esse material. Tá? Então, estamos juntos. Certo, pessoal? Que bom que vocês gostaram. Obrigado, Mariana. Obrigado, Tainara. Eliane, Jackson. Muito bom, né? Agradeço a vocês, tá? E vou agora encerrar a nossa aula. E até a próxima, gente. Um grande abraço.